Hoje eu quero falar para você que sempre vive experiências de se sentir pequeno, de se sentir o menor da fila, o último. Isso é resultado de desamparo. Desamparo que pode ter sido causado por uma superproteção, por rejeição, por abandono. A aula de hoje é para você que tem dificuldade de dizer o que pensa, principalmente diante de autoridades, de superiores no trabalho. Sabe, isto tem jeito de se resolver, limpando a causa daquilo que desqualificou as suas emoções. E são estas emoções que está cada dia mais te afirmando como vítima de comportamentos disfuncionais. Hoje, a ciência que investiga o funcionamento da nossa inteligência já consegue dizer com clareza sobre esta situação. Porque, na realidade, as suas experiências te levou a comportamentos que são disfuncionais por você portar consigo crenças disfuncionais. E estas crenças foram formadas por aquilo que você viveu no período de formação da sua personalidade, segundo os estudiosos, de 0 a 12 anos. Estas experiências foram fixadas por repetição. Então, elas formam ciclos. Elas acontecem, passam, voltam, amenizam, tornam a voltar, e cada vez que volta, volta mais fortalecida. Tudo isso me leva também a pensar no sofrimento desnecessário que isso pode estar causando a você. E, além disso, pode ser que você também seja vítima de alguma memória negativa formada sobre forte impacto emocional derivada de um único evento que transformou a sua vida. Se isso aconteceu com você, e se você sente o peso de carregar estas coisas, esta aula é para você. Para você que se sente pequeno, para você que tem vergonha de si, para você que tem baixa autoestima, para você que desacredita que ser bom o suficiente para fazer alguma coisa. Mas, antes de adentrar neste assunto, eu quero dizer, principalmente em consideração àqueles que estão aqui pela primeira vez, que eu sou Gil Barbosa, sou professor, filósofo, coach, mentor, treinador, com experiências na área empresarial e com mais de 40 anos ouvindo pessoas. Então se inscreva neste canal, que este canal leva conteúdo que pode transformar a vida de pessoas como você, que está em busca de um crescimento, que deseja se ver maior e se sente sem forças para isto. Além disso, pode servir também para você que simplesmente quer entender melhor a sua própria vida a si mesmo, ter mais autoconhecimento para ter melhores comportamentos no dia a dia. Pode ser também para você que simplesmente está aqui em busca de conhecimento. Bom, e para você que já está comigo há mais tempo, eu agradeço pela constância da sua presença neste canal, e a você o meu respeito, a minha gratidão pela confiança depositada no meu trabalho. Eu, deverasmente, sou muito grato a todos vocês. Bom, mas eu estou na era 2 deste canal, e na era 2 eu conto histórias de vida, história com as quais eu consegui ajudar pessoas no meu trabalho de coach e antes no meu trabalho de terapeuta. E a história que hoje eu conto para vocês é uma experiência que eu vivi com um dos primeiros coaches, e ela foi uma replicação de uma história que eu contei para um filho único, vítima de superproteção, que não via os pais envelhecer e os cobrava como uma criança de 5 anos. Mas hoje eu vou anexar essa história, a história da Vera, que foi uma coach. E nas sessões ela se mostrou muito insegura, muito aquém, tinha problemas de dizer o que pensava, o que sentia,
diante de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desempenhasse uma função superior à dela era o suficiente para travá-la. E isso acontecia com os pais, no trabalho, nos namoros. Então, acontecia na vida dela. Ela não sabia lidar com pessoa que estivesse na liderança. O resultado disso era que a sua performance era frustrante e ela se agonizava porque ela sabia o potencial que tinha. Isso trazia para ela um sentimento de insegurança, de indecisão, de frustração. Ela sabia que podia ser muito melhor do que ela se mostrava. E por isso, uma das atitudes que ela fez foi, para não se incomodar tanto na presença dos pais, morar sozinha. E isso para ela trouxe muita solidão, muitas dificuldades. Mas na vida profissional, isso a afetava, porque ela era inconstante. Então não parava, embora sempre conseguisse nova oportunidade. E ela sempre se sentia em situações desagradáveis, desconfortáveis, e isso a levava a mudar de emprego. As situações se repetiam e, com o passar dos anos, isto foi tornando a Vera uma pessoa desanimada. A sensação de incapacidade, uma tristeza muito grande e um sentimento de autoculpa, porque ela sabia que sabia e não sabia usar o que sabia em favor dela. E na quarta sessão de coaching, com essa demanda bem clara, bem delimitada, eu apresentei para ela a metáfora Os Leões da Plateia. E foi muito bacana ver a reação, ver a Vera ressignificar a sua memória de pequenez, de incapacidade, e expandir a sua autoconfiança, né, sobre o sentimento da incapacidade, pavimentar seu caminho com coragem e segurança, aterrando o medo e a omissão. Inclusive, ela conseguiu acessar situações pelas quais estavam lá na memória dela ou pelas quais ela já havia passado e se comportado de maneira corajosa, com segurança, em situações semelhantes, mas situações que, de fato, ela não podia falhar. Né? Nestas situações, ela obtinha resultado positivo, só que nenhuma dessas memórias estavam acessíveis para ela antes da apresentação da metáfora. E simplesmente ela não lembrava destas experiências. Foi uma experiência muito gratificante e nisto aí está envolvido, parece simples, mas nessa simples operação estava envolvido a abertura de novos canais sinápticos, limpeza do processo cognitivo, alinhamento de emoção e razão. Tudo isso aconteceu como efeito da aplicação desta metáfora. Como a Vera era uma pessoa que tinha um potencial muito grande e era muito bem preparada, eu coloquei para ela a seguinte situação. Em um dos congressos internacionais de uma famosa universidade, um dos professores convidados não pôde ir. Só que ele arranjou um substituto. O substituto era um velho professor de 80 anos, ou acima disto, e que era muito querido por ele. Esse professor já estava aposentado há tempos. Tinha tempos que ele não fazia nada. Pois bem, no dia da apresentação dele, a apresentação dele haveria de fechar o evento naquele dia. E ele chegou mais cedo, sentou-se na segunda fila, como qualquer um, e ficou ali esperando. E quando deu o intervalo para começar a sua fala, ele simplesmente ficou sentado e viu a plateia esvair. Por quê? Porque ele não era mais conhecido, era muito velho, e as pessoas simplesmente preferiram descansar, tirar uma soneca, um chopp no bar da esquina, e assim aquele auditório foi esvaziando. E chegou o momento da apresentação do velho professor, o cerimonial ocupou a tribuna, leu
o seu vasto currículo, que era de fazer inveja a muitos dos que ali estavam como estrela, e ele, ao final da apresentação, foi chamado, foi solicitado. Ele se encaminhou com dificuldade, já usava uma bengala, tinha uma pasta surrada na mão esquerda, e com o braço direito se agarrava na bengala para chegar à mesa. Chegando à mesa, sorriu com tranquilidade para a plateia, sentou-se, deu uma bebericada na água, e então uma voz forte tomou conta. As mãos, agilmente, abriram aquela pasta, tirou um monte de papel, botou debaixo de um relógio para as folhas não voarem, e ele se dirigiu à plateia com uma tranquilidade que fazia inveja. E ele começa dizendo que ele tinha escolhido um tema que ele queria falar dos espetáculos romanos. Mas depois de tirar os papéis, fixar a plateia raleada, ele pegou e, com a voz forte, ele disse: olha, eu estou muito velho para seguir protocolos. Neste momento, eu quero dirigir a vocês com coisas práticas. E para isso eu vou usar a seguinte história. Os leões da plateia. Todos nós sabemos que no mundo romano, homens e leões se degladiavam numa luta praticamente perdida pela maioria dos homens. Muitos chegavam simplesmente, já morriam só de olhar para as feras. Se encolhiam, tinham um infarto e morriam, sem nem ser arranhado pelo leão. Outros, no desespero, partiam para cima da fera e acontecia o óbvio. Mas uns poucos, algumas exceções, encaravam o leão com o poder da emoção maior. Porque o leão age pela emoção. Ele age pela fome e pela defesa. E os leões que eram colocados lá naquele lugar da arena estavam sempre famintos, no palco da arena. Então eles entravam para se alimentar. Alguns poucos conseguiam isso. E como conseguiam? Porque eles não perdiam o controle de suas emoções. Quando eles entravam lá, eles se muniam de uma força para dar o seu melhor. E eles conseguiam feitos extraordinários. Essas pessoas agiam diferente da plateia. Por quê? Porque na plateia tinha os leões covardes, aqueles que te julgam sem te conhecer, aqueles que falam para você coisas duras que você não merece ouvir, aqueles que agem injustamente e que faz você se sentir insignificante, indigno de respeito. Olha, cuide das suas emoções para que elas cuidem de você. Se você tiver autocontrole, você sempre vai estar na linha de frente, com a força dos leões, que simplesmente derrotam todo desafio que parece à sua frente. Se você incorporar a emoção sobre o seu controle, se você incorpora o controle de suas emoções, você, com serenidade, enfrentará os desafios, fará coisas extraordinárias. Para isto, basta que você acredite em você mesmo. Você não precisa ser legitimado por ninguém, porque você já foi legitimado e validado pelo autor da vida. Neste momento, um silêncio profundo se ouviu naquele auditório. E ninguém queria perguntar, porque todos já tinham sentido que a autoconexão com os bons sentimentos
nos faz vitoriosos. Se você quer vencer, vença a sua autoignorância primeiro. Se você quer vencer, não se julgue, se teste. Com coragem, sem medo. Essa metáfora, ela pode ser usada nos casos de rejeição, nos casos de complexo de inferioridade. Pode ser usado por aquelas pessoas que se tornaram adultas, mas não saíram do colo do pai e da mãe. Essa metáfora pode ser usada para o sábio covarde, que é aquele que só usa a sua sabedoria para dizer por que não fez. Essa metáfora pode servir de vários modos para você que é coach, para você que é mentor, para você que é conselheiro, para você que é terapeuta e até mesmo psicólogo, por que não? Mas serve para você, pai, fortalecer o seu filho, a sua filha, porque você não terá sempre uma mão grande para carregar seu filho, sua filha. Um dia, eles terão que estender a mão e te puxar com a mão forte que você hoje os carrega. Então, por favor, seja humilde. Saiba que um dia alguém vai cuidar de você como você cuida do filho hoje. Como alguém cuidou de você para que você se tornasse adulto, para que você crescesse, para que você tivesse uma personalidade. E essa personalidade, ela está sempre em formação. Aceite a humildade de que o aprendizado é tarefa constante em nossas vidas. Por isso, é preciso ter um olhar de autocontemplação, encontrar as ferramentas dentro de si, como coragem, como capacidade, como segurança, como autocredibilidade, autoconfiança, autorresponsabilidade, para vencer a si mesmo. É por isso que o Sócrates nos convida a conhecer a nós mesmos. Diz ele que quem conhece a si mesmo está apto para conhecer todas as demais coisas. E é isto que esta metáfora abre para você este espaço. Eu fiquei muito feliz com o resultado desta metáfora nas duas ocasiões que eu usei. E com certeza, ainda hoje, a Vera não é mais a mesma de outrora. Gente, eu quero pedir a vocês para ter sempre caneta e papel na mão. Hoje eu esqueci disso. Porque para anotar os insights. E eu quero pedir a você para se inscrever neste canal. É um canal novo, que precisa da sua ajuda para crescer. É um canal que divulga oportunidades e conhecimentos de ponta, baseados na neurociência, em técnicas de PNL, em inteligência emocional. São conhecimentos que permitem a você se libertar de crenças limitantes, ressignificar experiências de memórias negativas. Então, é um canal de crescimento. Por favor, divulgue, adere a este canal e transforme a sua vida. Tchau e até a próxima aula. Esta foi a 7ª aula da Era 2, Histórias de Vida, do nosso canal. Um abraço a todos.